pensa no seguinte, ontem eu mostrei este rapaz, põe aí. Ele agora tem 29 anos de idade. Ele é Gil Rugai, o homem acusado de matar o pai e a madrasta a tiros com uma pistola 380. Eu não sei se você já entrou alguma vez ou já viu alguma vez o que é uma sala de júri. Pois você vai ver agora onde vai acontecer o júri de Gil Rugai a partir de segunda-feira. Me dá as primeiras imagens. Você vai ver, esta é uma sala simples, mas que pode e seguramente vai decidir a vida de Gil Rugai. Se depois de 9 anos, e aí é a minha pergunta, como é que um crime demora 9 anos para ser julgado? Um assassinato duplo com um único réu, 9 anos para ser julgado. Vai ser aí, e eu sempre digo, um tribunal do júri, eu não sei, corta aqui para mim, eu não sei se você sabe, fica lá o juiz, tem o promotor, que geralmente tem um assistente de acusação colocado pela família, do outro lado tem a defesa contratada pela parte da vítima, ok? E 7 jurados. São 7 pessoas escolhidas, em geral, numa lista entre 21 e 24 pessoas. O que ocorre que eu sempre digo? Um tribunal do júri são 7 jurados para julgar qual era o melhor advogado. Qual é o melhor advogado? Se é o da acusação ou se é o da defesa? Portanto, este é o julgamento que vai acontecer. Você vai entrar comigo agora no local onde o julgamento, onde Gil Rugai será condenado ou não. Põe no ar. O julgamento vai acontecer no maior plenário da cidade de São Paulo, com capacidade para 255 pessoas sentadas nessas cadeiras. Desse lado, espaço reservado para a imprensa. No meio e no outro canto, espaço para parentes, testemunhas e público em geral. Quem vier ao Fórum da Barra Funda poderá assistir ao julgamento desde que chegue cedo. As vagas serão preenchidas por ordem de chegada. Por aqui acontecem julgamentos de grande repercussão nacional e internacional. Já passaram por aqui Carla Sepolina e Suzane von Richthofen. Na próxima segunda, o 5º Tribunal do Júri vai presidir o julgamento. Ele vai ficar sentado aqui nessa cadeira, atrás dessa mesa. Desse lado, o assistente do juiz e do outro, o promotor, que vai fazer a acusação. Nesse canto ficam os jurados, 7 pessoas selecionadas de um total de 25. Do outro lado vão ficar os advogados de defesa. Nesse canto aqui, em uma dessas cadeiras, vai ficar Gil Rugai, diante todas as pessoas que estiverem aqui, inclusive os parentes dele. Nessa cadeira centralizada, bem aqui, vão ficar sentadas as testemunhas e, por último, o próprio Gil Rugai, diante do juiz, dos jurados, dos advogados, de costas para o público. A previsão é de que o julgamento dure 5 dias. A previsão é de que o julgamento de Gil Rugai dure 5 dias, segundo disse o Rogério. Mas uma mulher foi decisiva na acusação a Gil Rugai. E esta mulher tem nome e sobrenome, evidentemente. Chama-se Elizabeth Sato, que antes era delegada que estava investigando o caso, hoje ela é diretora da Delegacia de Homicídios, que aqui tem um nome complicadíssimo, DHPP, que não passa de uma delegacia, uma grande central de investigações de homicídio. E lá está a competente Elizabeth Sato. Por que ela foi decisiva? Nas muitas provas que foram sendo buscadas para tentar chegar ao assassino, e chegou, a conclusão foi de que Gil Rugai matou a madrasta e matou o pai, o que encontrou a delegada Elizabeth Sato? Ela encontrou a arma do crime.
A arma, uma pistola 380. A partir daí, descobriu-se que Gil Rugai teria feito um curso de tiro. A Elizabeth Sato, diretora hoje do DHPP, também esteve com o repórter Rogério Guimarães para contar exatamente as questões que envolvem o julgamento de Gil Rugai, ela que à época, repito, foi decisiva na investigação. Põe no ar. A delegada Elizabeth Sato, hoje diretora do Departamento de Homicídios de São Paulo, na época do crime, era titular da delegacia nos Jardins, onde foi registrado o boletim de ocorrência do encontro de uma arma, a pistola 380, que depois chegou-se à conclusão de que é a arma usada na morte de Luiz Carlos Rugai e da mulher dele. Doutora Elizabeth, a senhora esteve à frente dessa investigação na época, a partir da apreensão de uma arma. Quando foi que a senhora percebeu que podia ser a arma daquele crime que teve tanta repercussão? Olha, na verdade, o histórico do boletim de ocorrência já tinha me despertado a atenção. Aí eu pedi para os investigadores chamar a pessoa que havia feito o registro do boletim de ocorrência para que eu pudesse conversar com ele. E assim foi feito. Ele veio à minha presença e eu, conversando com ele, perguntei como é que era o prédio, se tratava de um prédio residencial ou um prédio comercial, ou até mesmo os dois. Ele foi me contando um pouco da história do dia a dia desse edifício. E perguntei para ele como ele havia encontrado a arma, onde ele havia encontrado esta arma. Ele me disse assim, olha, tem um rapaz que tem escritório lá, que ele era suspeito de ter assassinado os pais. E aí, buscando na memória, porque são vários casos, né? E ele não lembrava o nome. E me veio a possibilidade de ser a arma do crime, no caso lá do Rugai. Foi uma intuição. Isso, foi uma intuição policial, eu diria. E aí eu fui tentando também lembrar. Eu perguntei, era um rapaz baixo, moreno, mais jovem. Ele disse, é. Eu falei, não seria o Gil Rugai? Ele falou, é esse mesmo. Na hora, óbvio, eu não demonstrei a ele, mas eu falei, nossa, acho que estamos então com a arma que foi utilizada para a execução do crime. A senhora fez contato então com a divisão de homicídios? Isso. Aí no contato com a divisão de homicídios, eu soube que a arma utilizada para a execução do crime ainda não havia sido encontrada. E aí perguntei se objetos, né, cápsulas ou projéteis deflagrados haviam sido apreendidos pela perícia quando no levantamento do local. Aí me disseram que sim. Perguntei se haviam projéteis retirados dos cadáveres após a necropsia. Me disseram que sim também. E uma coisa que eu achei interessante, logo depois, a investigação vasculhando o quarto do rapaz, eles encontraram uma cápsula deflagrada. E aí foi feito confronto também. Além dos cartuchos que foram encontrados no local e os projéteis, esse cartucho que estava no quarto do Gil Rugai também foi confrontado com a arma e deu positivo. Agora, um ano depois do crime. Foi o encontro dessa arma deu-se um ano, um pouquinho mais de um ano do crime. Aí nós apresentamos tudo aqui para o DHPP, inclusive o rapaz, né, o vigia que fez, que realizou o encontro e que fez o boletim de ocorrência, ele foi ouvido no inquérito policial. Agora a arma estava bem já deteriorada. Ela estava bem enferrujada, porque estava na água, né? Então, eu soube que os peritos tiveram que fazer um trabalho de limpeza nessa arma, né, para posteriormente fazer os exames concernentes a saber se aquela arma efetivamente disparou aqueles cartuchos. Mesmo depois de tanto tempo foi possível? Não, é possível sim. É possível fazer esse confronto. E, inegavelmente, batiam as ranhaduras com relação a tudo que foi encontrado.
E na sequência ele foi preso. Isso, aí depois ele foi preso. Mas é um caso bastante rumoroso, né? Porque ele foi preso, depois ele conseguiu liminar, ele foi solto, depois houve novamente a expedição de mandado, depois... Esse caso, que é um caso que vai para lá, vai para cá, vai para lá, para cá, só tem uma questão que essa é decisiva. E qual é a questão? Todo mundo está olhando pela ótica da acusação. Por exemplo, veja o que eu vou dizer. Deixa o Gil Rogai aqui. Vou fazer uma pergunta para o Percival. Correto? Vou fazer uma pergunta para o Percival, que ele vai nos resumir quais são os pontos da acusação, ok? Repara. Repara como o caso não é bem assim como estão pensando. Você tem um réu, mas repara, o Percival vai enumerar a arma e sei lá mais qual, talvez ele vai enumerar o homem da guarita que viu. Eu quero que ele enumere, que eu vou mostrar como a defesa vai trabalhar completamente ao contrário e se fizer bem, tira o Gil Rogai da cadeia. Me diz os pontos de acusação. São 4 pontos, Marcelo. No primeiro, a delegada que achou a arma, que aliás o responsável pela manutenção dos elevadores, que descobriu a arma lá. Aí ela investigou e descobriu que na noite do crime o Gil Rogai esteve nesse prédio do Jardim para trocar de roupa. Sabe aquele casaco que você destacou? Ele foi lá trocar de roupa. O segundo ponto é a motivação. Quer dizer, o pai e a madrasta foram ao banco onde a empresa deles tinha uma conta conjunta e viram que ele desviava o dinheiro. Terceiro ponto, esse é decisivo, Marcelo. Tem um vigia na rua que declara à polícia, é testemunha oficial, que viu o próprio Gil Rogai com aquele casaco saindo e se encontrando com um outro homem que a polícia, aliás, não conseguiu identificar, que a polícia não sabe quem é. Tá bom, e o quarto ponto? E o quarto ponto é a cena da morte. Primeiro a madrasta, o quê? A morte do casal. Qual é a cena? A porta, primeiro a madrasta. Segundo, desesperadamente, a perícia mostra isso, que o pai do Gil, ele se escondeu atrás de uma porta onde tem um cômodo. Ele ficou lá todo encolhido lá. E a prova é essa, aí ele foi lá e o homem desesperado assim, ele pá, atirou. Pois eu vou dizer o seguinte, pode apostar qualquer dinheiro. Primeiro, um sujeito que foi para um lugar rapidamente, assodadamente, com pressa, para esconder uma arma, não esconderia no prédio em que ele estava, 2. Para que ele colocou um saco plástico para se livrar da arma, se ele estava com muita pressa? Para que ele tampou? Número 2, eu fui no local onde estava o vigia. Não dá para enxergar nada, não tem luz. Não tem luz. Então, portanto, ele não conseguiria identificar nem o Gil Rogai, nem um elefante vestido de Barbarella. Isso é o segundo. Terceiro, não há uma única testemunha do crime. Quarto, que você esqueceu, a porta onde o pai estava escondido, escondido e foi derrubada, posso lhe garantir, dificilmente alguém derrubaria com um único pontapé. As quatro teses vai se resumir a uma final. No inquérito, a polícia diz que foram 2 lá, porque o homem que consegue enxergar naquela escuridão viu 2 e até hoje não se chegou. Vou contar uma história. É o que eu disse, são 7 jurados para julgar quem é o melhor advogado. Todas as teses são muito frágeis. Escuta o que eu estou dizendo.